Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento MK Editora. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 28 de maio de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje tem passou, o meu Deus me transformou. o lindo CD Maravilhosa Graça do Geraldo Guimarães. Tem essa música linda, Deus Nunca Falhará. Olha que bênção, minha gente, ó. Infinitamente mais. Eu sei que tenho crido tanto. Hoje também tem pra você, Beatriz. Onipotente, hoje está aqui presente pra fazer o impossível acontecer. Ei, minha gente, olha, ó. Que não perde Que é isso? Jesus toma conta, olha que benção. Dono do Poder com a Beatriz pra você. Tem também o Geraldo Guimarães, Maravilhosa Graça. E pra turma do Facebook tem o DVD da Aline Barros. E levar com ela toda a minha gratidão, Senhor. És o motivo da minha alegria. Diga Deus meu, és o caminho distante do mundo. Hoje tem de presente pra você no programa 3 super presentes especiais, o CD O Dono do Poder com a Beatriz, o CD Maravilhosa Graça do Geraldo Guimarães, e tem também um DVD na estrada com a Aline Barros. Pra turma que tá no Facebook, você liga 2461-0093 e participa comigo aqui agora, 2461-0093. Você pode mandar o seu e-mail para debate@radio93.com.br. Pessoal disse, JR, como é que eu faço para mandar um tema pro debate? Você vai mandar o seu e-mail, debate@radio93.com.br. Você vai ligar 2461-0093. Você vai participar com a gente, vai ser bom demais ter a sua participação no Facebook da 93 FM. Hoje, você tá ligado, tá participando? Você participa com a gente, tem ali uma foto da Marcela Bastos e uma foto minha. Você vai, sob essa foto, sob esse post, trazer a sua opinião, seu depoimento sobre o nosso Debate 93 de hoje. E eu quero saber de onde você está ouvindo o nosso Debate 93. Você tá no trabalho, você tá em casa, você tá viajando, você tá, onde é que você tá, hein? Me conta aí, quero ver aqui no nosso Facebook da 93 FM. Vai ser bom demais ter a sua companhia e a sua participação. Já toco de primeira pra você já entrar no clima, a versão dance daquela canção que já está na boca do povo. Eu achei que sabia, mas eu não sabia, mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Eu achei que sabia, mas eu não sabia, mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. A Baixada tá ligada na melhor. 93. O seu rádio está no Debate 93. A JR diz aqui, uma de nossas queridas ouvintes, eu sempre ouço as pessoas dizerem que tudo que acontece é pela vontade de Deus.
Mas como explicar as fatalidades e atrocidades, hein? Quando uma criança morre atropelada, é porque a hora dela chegou ou foi imprudência do motorista? Deus, sendo bom, permite, por exemplo, que uma mulher decente seja estuprada? Essa, de fato, é a vontade dele? Existe vontade perfeita e vontade permissiva de Deus? Como distinguir uma da outra? Como entender a vontade de Deus em todas as coisas da nossa vida? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastora Helena Raquel, da Assembleia de Deus de Vila Pacaembu, em Queimados, muito bom dia, seja bem-vinda. A querida irmã, a nossa menina da mesa de hoje, destacou a frase, mas como explicar as fatalidades e atrocidades? Sua opinião sobre esse assunto, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia aos queridos irmãos debatedores, aos nossos amigos ouvintes que estão ligadinhos conosco. Bom, JR, o questionamento dessa nossa ouvinte é o questionamento de muitos de nós. E situações como essas, fatalidades e atrocidades, sempre nos fazem parar para refletir, pensar e algumas vezes nos angustiam, sobretudo quando estão ligadas à nossa vida ou à vida de alguém que nós consideramos e amamos. Essa pergunta precisa ser refletida e pensada, não só aqui nesse momento, mas pela igreja, a fim de trazer respostas e falarmos mais sobre esse assunto, porque esses questionamentos fazem parte de uma das acusações dos ateístas contra esse nosso bom Deus. Esse Deus bom que permite que atrocidades e fatalidades aconteçam. E a verdade é que o nosso povo não está preparado para responder a essas perguntas e, na maioria das vezes, eles mesmos nutrem dúvidas e mágoas de muitos anos sobre coisas que aconteceram. Jesus teve a oportunidade de discorrer sobre esses dois assuntos no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, dos versos 1 ao 5. Jesus falou sobre fatalidade e sobre atrocidade, trazendo dois exemplos claros acontecidos naqueles dias. Primeiro, Jesus falou sobre uma atrocidade, quando galileus foram mortos e o sangue deles foi misturado por Pilatos no sacrifício que eles mesmos estavam realizando. E Jesus falou sobre fatalidade quando tratou sobre aquele acidente onde houve a queda de uma torre em Siloé, matando 18 pessoas. Para os dias de Jesus e para aquele contexto, isso era algo significativo. A morte de 18 trabalhadores e a morte de alguns galileus dentro do templo. Quando Jesus trata desse assunto, no capítulo de número 13, a gente tem que convir que a Bíblia em si, o texto sagrado, não tem como discorrer profundamente sobre cada assunto, mas na medida em que Jesus vai comentando algumas coisas, a gente vai, a partir disso, conseguindo construir o que Jesus pensava sobre esses assuntos. Primeira coisa, que em momento nenhum Jesus diz que o que aconteceu foi vontade de Deus. Não, Deus desejou que a torre caísse, ou Deus desejou que os galileus fossem mortos. Então a primeira coisa que Jesus desmitifica é a ideia de que tragédias, atrocidades e fatalidades são diretamente vontade de Deus. Como se fôssemos todos nós peças de um tabuleiro de dama ou de xadrez e Deus jogasse conosco, nos jogando em fatalidades e atrocidades. Primeira coisa que Jesus diz. A segunda é que uma dessas atrocidades aconteceu no templo, o que acaba quebrando um pouco de um discurso muito nosso, de que algumas coisas acontecem porque a pessoa está numa zona de idolatria, porque a pessoa está num lugar errado. A tragédia, a última grande tragédia que a gente lembra, envolvendo jovens, aconteceram dentro de uma casa noturna, mas poderia ter acontecido dentro de um templo. É claro que há uma diferença gigantesca quando a gente pensa no número de pessoas que foram ceifadas e que perderam a capacidade da vida eterna. Isso é óbvio que numa balança conta. Agora, acreditar que em alguns lugares elas não acontecem, em outros não, seria um erro. E para finalizar esse primeiro momento, Jesus deixou claro que essas fatalidades devem ser usadas para nos lembrar da necessidade do arrependimento, porque a gente nunca sabe quando elas vão acontecer com a gente. Ontem foi com um vizinho, foi com um amigo. Qual é o único fundo espiritual na minha
no meu análise que fica de uma atrocidade, de uma fatalidade, poderia ter sido eu. Eu estou preparada para hoje me encontrar com o Senhor? Eu creio que o primeiro análise deve ser esse. Reverendo Júnior César é pastor da 2ª Igreja Presbiteriana em Honório Gurgel. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Que pensa o senhor sobre esse assunto ainda dentro desse destaque inicial? Bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores, nossos ouvintes em casa também. É uma alegria estar aqui. JR, eu percebo, na realidade, a gente tem muita dificuldade de tratar desse assunto, não é? Muita dificuldade. Como a pastora bem pontuou, as dúvidas estão nas nossas comunidades, não é? E nós estamos nessas comunidades. A dúvida também está em nós. Os teólogos ainda não chegaram a um consenso sobre esse assunto. Não é? A gente tem vários lugares de fala, mas você não tem ainda um consenso. Na realidade, eu não tenho medo, JR, de encaminhar por essa vereda, de perceber a vontade de Deus até na fatalidade e na atrocidade. É claro que perceber, entender que tudo que existe foi determinado, faz parte de um plano de Deus, não significa dizer que também dentro desse plano não há a liberdade humana, não há a vontade do homem, não há, por exemplo, o mau uso da liberdade que Deus tem dado ao homem para poder tomar as decisões em relação à sua vida, né? Então, quando a gente pensa, a pastora falou sobre uma torre que caiu lá na Judéia, né? E a gente pensa também, eu lembrei quando ela falou exatamente de uma laje que caiu há algum tempo atrás em São Paulo, num templo também, matando pessoas, né? Só para contrabalancear, né? Então, veja bem, a gente precisa entender que não é só a questão da vontade de Deus, mas Deus dá uma liberdade ao homem que ele, por exemplo, o homem ele tem a capacidade de não fazer uma boa construção. Ele tem a liberdade, por exemplo, de usar material de 2ª categoria, não é? Ele constrói estradas aonde não tem que construir pensando em dinheiro, sabe? Então a gente também precisa chamar responsabilidade para nós enquanto homens, pensar no que a pecaminosidade, a ambição da humanidade, ela tem gerado, e o homem ele tem feito o que fez desde o início. Em vez de chamar responsabilidade para si, de assumir o que fez, ele vai colocar a culpa em Deus, como Adão fez. Foi a mulher que tu me deste, né? Ele não assume a decisão dele, as consequências pelos seus próprios atos. Então acho que a gente precisa, sim, não tem dificuldade, vamos falar de vontade de Deus, sim, porque Deus tem um plano para cada criatura, né? A Bíblia mostra isso claramente, o Salmo 139 fala sobre isso claramente, mas ao mesmo tempo o homem ele é responsável pelos seus atos. Pastor Fabrício Freitas é gerente executivo de evangelismo da Junta de Missões Nacionais da Igreja Batista. Muito bom dia, seja bem-vindo. Que pensa o senhor, pastor, a partir do que já ouviu e também do seu posicionamento ainda dentro desse destaque inicial? Como explicar as fatalidades e atrocidades? Pastor Fabrício, bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia, irmãos debatedores, você que nos ouve nesse instante. Nós nos alegramos em poder estar juntos nesse momento e falando de um tema tão importante como já mencionado aqui. Sempre quando ouço esse tema e ouço essa pergunta, e normalmente ela está relacionada, por que um Deus tão bom permite tanta coisa ruim? Eu gosto de inverter a pergunta. Por que um Deus também tão santo e tão justo ainda nos permite viver? Nós vivemos um tempo onde o homem quer ter muito direito. O humanismo é muito forte. E o homem começa até mesmo a se questionar ou a questionar a Deus em muitas coisas. Mas quando nós olhamos a condição do homem em relação a Deus, um Deus santo, justo e bom, nós vamos notar que o que acontece é fruto de um homem caído. E esta palavra, talvez, muitas vezes, ela foge do vocabulário de muitas pessoas, que é a palavra pecado. E o mundo jaz no maligno. É impossível um mundo jaz no maligno nós querermos que esta humanidade tenha atitudes boas, a não ser no momento em que o homem conheça Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e passe a viver guiado pelo Espírito de Deus. Caso contrário, é o que nós vamos ver todos os dias. Um homem longe de Deus não fará a vontade de Deus, como foi bem dito aqui nesta manhã. Com a gente no programa também o pastor Carlos Pedro, da Assembleia de Deus na Itaoca. Muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse assunto, pastor? Bom dia, meu amado JR, bom dia aos pastores
aqui na mesa. Bom dia a você, ouvinte. Um abraço grande a toda essa audiência maravilhosa, a todos os nossos irmãos na região do Complexo do Alemão. A vontade de Deus, ela é soberana. Deus tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. O Salmo 24 diz para nós que a terra pertence a Deus e tudo que é na terra pertence a Ele. Todos que vivem sobre a terra e debaixo da terra também pertencem a Ele. Ele tem o controle absoluto de tudo. A pergunta da ouvinte, ela é muito pertinente. A grande questão não é saber se Deus permite ou não permite, se foi pela vontade de Deus ou não, porque Jesus disse que um fio de cabelo da minha cabeça, ele só cai se Deus assim consentir. A questão é nós entendermos o porquê Deus permite algumas coisas. E esse talvez seja o nosso tema de hoje, o nosso questionamento, para esclarecer aos ouvintes. A pastora Helena Raquel já disse isso aqui anteriormente. O mais importante hoje é posicionar os nossos ouvintes, essa audiência maravilhosa que muitos nem frequentam a igreja, mas ouvem a rádio, ouvem o debate, é tentar colocar para o ouvinte por que Deus permite essas coisas, para que nós possamos entender de maneira clara, racional, de maneira bíblica, teológica, que existem pelo menos três ramificações ou três tipos de vontade de Deus, que a Bíblia nos mostra de maneira clara, e aí nós vamos entender por que é que Deus, sendo soberano, sendo dono de tudo, ele permite que algumas coisas aconteçam. Quando uma criança morre atropelada, é porque a hora da criança chegou, ou porque foi imprudência do motorista. Deus, sendo bom, permite, por exemplo, que uma mulher decente seja estuprada? Essa, de fato, é a vontade dele? Existe vontade perfeita e vontade permissiva de Deus? Como distinguir uma da outra? Como entender a vontade de Deus em todas as coisas da nossa vida? É o tema do debate de hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. A cada dia. A 93 FM é mais ouvida. 93 FM. Eu sou Miguel. O Debate 93 volta já. No Debate 93. No Debate 93, você fala ao vivo com J.R. Vargas. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Pesquisa 93. E aí, Marcela Bastos? Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. E a pesquisa hoje está perguntando a você. Vem cá, você sabe a diferença entre a vontade perfeita e a vontade permissiva de Deus? Dos nossos ouvintes que ligaram pra gente aqui no 24610093, 81% deles afirmam que sabem a diferença sim. 60% dos nossos ouvintes pela internet dizendo que não sabem, 40% dizendo que sabem. Você sabe a diferença entre a vontade perfeita e a vontade permissiva de Deus? Nós vamos ter esta questão sendo abordada aqui no debate de hoje, já, com a sua participação muito especial, muito importante que você participe com a gente. O seu depoimento é muito importante. Importante também que você que já foi perguntado sobre esse assunto, fique muito atento, quem sabe até ligando para um amigo, para uma amiga, mandando um e-mail, um SMS, mandando uma mensagem no Face, um tweet, dizendo, olha, liga aí, acompanha aí, porque aquela pergunta que você me fez vai ser respondida hoje. Não são perguntas fáceis, pode ser que a gente não tenha aqui um consenso, mas nós vamos ter aqui norte, nós vamos ter rumo, nós vamos conseguir enxergar algumas possibilidades bem interessantes e eu quero que você participe com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje. Tem uma cobra na minha bota! Olha aí, galera do debate, quem tá falando aqui é o Woody do Toy Story. Buzz, eu quero dizer pra você que você é um brinquedo. Buzz, você é um brinquedo. Mas o Debate 93 não é brinquedo não, hein? Você ouve
Debate 93 com J.R. Vargas. Reverendo Júnior, o senhor destacou a frase que segue: quando uma criança morre atropelada, é porque a hora dela chegou ou foi imprudência do motorista? Muito bem, JR. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro aqui o meu lugar de fala, né? O que eu chamo de lugar de fala? Eu digo a base, né, a formação teológica que eu tenho, que de certa forma vai influenciar no tipo de leitura que eu tenho das Escrituras. Então, perceba, a minha base teológica, formação é presbiteriana, calvinista, né, do século XVI. E o que eu vou dizer aqui não significa dizer que é a interpretação mais correta e que as outras estão erradas. Não, é uma forma de você enxergar essa situação. É uma dentre muitas leituras dessa situação. Então você entenda também, querido ouvinte, que analisar essas questões pela forma A ou B de interpretação, ela não vai interferir diretamente na sua salvação, não vai interferir diretamente na sua relação com Deus, mas provavelmente pode interferir na sua relação com a vida, não é? Porque a teologia, na realidade, ela procura preparar você para a vida, para viver uma vida cristã. Então, percebam, a pergunta é: quando uma criança morre atropelada, é porque a hora dela chegou ou foi imprudência do motorista? Bom, que a hora dela chegou, chegou. Né? Biblicamente, eu consigo perceber que Deus, ele já predeterminou tudo o que acontece. Da onde que eu vejo isso? Salmo 139, versículo 16. Todos os meus dias foram escritos no teu livro. Cada um deles é escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. É o que diz o salmista. Então o salmista relata no Salmo 139 que ele tentou fugir da ação de Deus, de tudo quanto é jeito, mas para onde ele foi cercado. Em todos os lugares que ele tentou ir para ficar longe, Deus estava lá, Deus o estava conduzindo, ele chega a essa conclusão. Então perceba, existe um plano de Deus para isso, chegou a hora dela, a gente chega nesse mundo com um dia de entrada e um dia de saída? Sim, nós chegamos. Nós sabemos quando isso vai acontecer? Não, nós não sabemos. Nós sabemos qual a forma que isso vai acontecer? Também não sabemos. Agora, outra pergunta seria: o que essa criança estava fazendo no meio daquela estrada? Que horas era? Por que ela estava lá? Por que estava atravessando sozinha? Se o motorista avançou o sinal, se ele não avançou, se a criança desobedeceu aos pais ou não. Então são ações que na realidade estão na base das regras de Deus para a vida humana. Assim como Deus tem a sua vontade, que não vai ser frustrada nunca, porque ele diz lá em Isaías 43, agindo eu, quem impedirá? Ele também fez do homem um ser dotado de vontade. Se ele interferisse absolutamente na decisão humana, né, embora essa permissão, essa vontade também esteja dentro daquilo que ele próprio planejou, porque ele resolveu fazer o homem assim, um ser dotado de vontade, se ele interferisse, o homem não seria homem. O homem seria um robô, seria uma peça de tabuleiro, como a nossa pastora citou aqui. A gente pode até pensar que Deus está no controle, e está. Mas dentro desse controle, ele permitiu ao homem obedecer às regras da sua vida, né, que ele estabeleceu para a sua vida. Algumas delas são desobedecidas, né? Então perceba, não é tão simples responder, foi vontade de Deus, Deus poderia ter impedido? Poderia ter impedido, mas a circunstância, será que ter impedido não significaria interferir no ser dotado de vontade, no ser moral que ele criou, fazer com que o homem deixasse de ser homem? Eu percebo que Deus, ele não volta atrás na sua palavra e nem naquilo que ele fez. Pastor Júnior, então Deus sabia por presciência ou por estar determinado? Porque no momento que a criança desobedece os pais, ou está na rua no momento devido, e o dia dela também já está limitado, se ela não viesse sofrer aquele atropelamento, morreria de uma outra maneira. Se essa criança, ela está dotada de vontade, isso aconteceu pela sua vontade, então o fato desse dia já está no livro, estava no livro por presciência e não por predeterminação. É esse ponto na realidade, que eu acho que eu não consegui compreender. Estávamos bem, mas de repente veio a vontade humana. Então a vontade prevaleceu? Na realidade, eu não compartilho
né? Aí é que vem o divisor de águas, né? E é importante colocar isso para os ouvintes. Só um instantinho. O divisor de águas é o seguinte, né? A minha fala é uma fala calvinista. Sim. A fala da questão da presciência é uma fala... Mas a sua fala começou calvinista, mas não terminou. Não, entenda. Foi a vontade de Deus ou a vontade Querida, dela? entenda o seguinte, muitas pessoas falam sobre calvinismo que não são calvinistas e na realidade não estudaram sobre calvinismo e não entendem o que é calvinismo, tá? O calvinismo, em hipótese alguma, ele elimina, você acreditar numa predestinação não elimina uma liberdade humana. Predestinação está ligada à questão de ser salvo ou não ser salvo. Essa é a questão. Aí tem pessoas que não têm o entendimento correto e vão falar o seguinte, então eu posso fazer o que eu quiser, ou então eu não posso fazer. Não, a questão das regras da vida estão dentro de uma liberdade que o homem tem. Uma liberdade que é limitada Por quê? Porque hoje ele tem duas opções. Ou ele é escravo do pecado, e aí toda a ação dele vai ser influenciada pelo pecado, ou ele é servo de Deus. Ou ele é obrigado a fazer a vontade de Deus. Ele não tem outra opção. Então essa liberdade não é bem uma liberdade. Por quê? Porque se fosse uma liberdade para eu fazer o que eu quiser, Deus não me condenaria quando eu desobedecesse sua palavra. E ele me condena. Se ele me condena, ele limitou a minha liberdade. Então percebam, não podemos misturar, né, a ideia de predeterminar, como eu estou falando, todos os nossos dias foram escritos mesmo. Em todos os sentidos, né? Se Deus disse assim, antes da fundação do mundo, olha, no dia 22 de abril, né, fulano, que é um ser moral, dotado de vontade, ele está permitido a ele tomar sua decisão. Está permitido a ele tomar sua decisão. Isso muda muita coisa. Mas veja bem, aí não é baseada na presciência. Até a permissão de Deus, ela faz parte de um plano maior. De um plano maior, até a permissão de Deus. Se me permite, deixa eu colocar aqui para os ouvintes, nós estudamos isso durante pelo menos 4 ou 5 anos no banco de um seminário e até hoje a gente está discutindo isso. Aliás, tem muita gente boa discutindo isso há muitos anos. Na verdade, o que o pastor Júnior e a pastora Helena estão colocando, para você, meu irmão, minha irmã, para você ouvinte, existem duas correntes teológicas no que diz respeito à salvação, que são a corrente arminianista e a calvinista, que vão colocar de maneira diferente o posicionamento de Deus e do homem em relação ao processo de salvação. De um lado, você vai entender que Deus estabeleceu e predestinou para a salvação aqueles que serão salvos, para a perdição aqueles que estão condenados à perdição, quando, por um outro lado, outros vão entender que Deus estabeleceu o plano de salvação e ao homem cabe o direito de escolher se deseja ou não essa salvação. No meio desse processo, nós temos as vontades humanas e o processo. E aí a discussão, ela se alonga sempre, não tem jeito. Quando nós restringimos o assunto à vontade de Deus em relação a essas catástrofes que acontecem, aí a gente vai ter que focar e sair um pouquinho dessa discussão macro, porque senão nós vamos ter que fazer uma série aqui de uns 30 ou 40 debates. Me parece, companheiros, o seguinte, eu tô ouvindo aqui vocês e sempre é muito bom ouvir. Eu tô calmo, o café eu não sei colocar aqui no café, eu acho que esse café tá meio chato, Eu tô ouvindo calmamente aqui os companheiros. Seguinte, de certa forma, irmãos, essa discussão, mesmo que um pouquinho fora da nossa curva aqui, ela dá o fundamento. Sim. Porque ela vai fundamentar. É com base nessa perspectiva que nós vamos ter entendimentos. Eu disse antes do break, é possível que não haja consenso, tá lembrado disso? Estava profetizando. Tá certo? Não, eu conheço vocês, tá profetizando, não, eu conheço vocês, eu conheço. Então, com base nessas possibilidades todas, a gente tem os entendimentos para achar a questão em si. A gente quer resposta. Você quer, eu quero, todos nós temos perguntas que são feitas. Você já aprendeu na sua vida espiritual que muitas vezes você não pergunta por quê, mas você pergunta para quê. Você já aprendeu isso. Você já aprendeu que a gente às vezes faz escolhas erradas e paga o preço. Você tem uma liberdade, uns vão chamar de livre-arbítrio, outros vão chamar de livre-agência. Os dois têm livre, vão ficar só com livre. Os dois têm liberdade de escolha. Farão uma escolha sim, farão uma escolha Y. O que confunde muitas vezes é o seguinte, o cara não, eu tava no meu carro, eu tava 220, bati com o carro, é fácil entender.
Exatamente. Eu extrapolei o limite de velocidade, ou então eu estava no carro e veio outro carro. Por exemplo, ontem no Espírito Santo, um pastor e a esposa dele, missionários da Assembleia de Deus, aliás, missionário da Igreja Batista, veio um outro carro, bateu de frente com eles, o camarada num Uno, o outro camarada num outro carro mais forte, morreu o pastor e a esposa dele. 7h pouca da manhã, indo pro campo, tá entendendo? Então você diz o seguinte: poxa vida, por que isso aconteceu? Aí você vai entender que o camarada estava no outro carro, estava numa velocidade além, você vai entender que a pista estava sendo recapeada, então você tem um elemento humano no processo ali, mas você tem também uma certeza, peraí, se Deus não quisesse, não aconteceria. Aí haveria uma Tá intervenção. certo? Muito bem. Aí é o acidente. Aí nós vamos lá pro atropelamento de uma criança. Que embora ela tenha responsabilidade, a capacidade dela de análise é inferior à de outros. Se a gente aperta, escutem bem, se a gente aperta mais isso e dizer o seguinte, que o erro foi dos pais, nós estamos produzindo mais culpa do que ela possa de fato existir. Em alguns casos, realmente foi culpa dos pais. Mas quantas crianças pulam janela, saem pela porta dos fundos, tem 2, 3 crianças e às vezes a mãe está cuidando de uma, criança corre pelo outro lado e às vezes acontece um episódio como esse citado aqui. Eu tô querendo ficar neste exemplo que cita aqui o ouvinte, porque depois nós vamos falar de estupro. Então, JR, eu queria concluir minha palavra também, que eu não concluí ainda o que eu estava falando, né? Então vamos lá, vamos concluir. Porque a ideia, JR, é o seguinte, né? Até pelo seu exemplo, foi ótimo o seu esclarecimento. Então, a vontade de Deus, a gente não tem como negar que é a vontade de Deus. A vontade de Deus. Tem gente que, por exemplo, tem criança que é atropelada do mesmo jeito e não morre. Por que uma morre e a outra não? Então, a vontade de Deus. Chegou a hora? Chegou a hora. Mas não seria um momento em que há intervenção de Deus no curso? Não. Porque, veja bem, a gente está olhando com os olhos humanos. Sim. Olha só, a gente está olhando com os olhos humanos, irmãos. Com os olhos humanos. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus, ele não nos escolheu. Jesus diz isso, ele não nos escolhe no tempo, ele nos escolhe antes do tempo. Certo? Deus, ele planeja antes do tempo. Então, olha com os olhos de Deus, que aí você consegue perceber que não é intervenção na hora, a intervenção já aconteceu antes. Acho que a minha água tá com sabor de café hoje, que eu já tô meio agitado. Agora, o irmão coloca uma coisa interessante, eu acho que isso é talvez o mais importante para o nosso ouvinte hoje. Talvez não seria nem o porquê, mas o para quê. Quando a gente olha para a vida de José, muitas pessoas poderiam olhar e perguntar o porquê. José é um exemplo claro de tantas coisas que ele enfrentou, de tantas circunstâncias difíceis. E talvez se ele ficasse a perguntar por quê, como Paulo, por exemplo, também ao ser preso com Silas, estavam fazendo bem. Oraram por aquela mulher que estava tremendamente perturbada por Satanás e vão levar uma boa surra e vão ser presos. Mas quando a gente pega José, que ele chega lá no capítulo 50 de Gênesis, no verso 20, ele vai dizer: vós, porém, na verdade, intentastes mal contra mim, porém Deus tornou em bem. Há muitas circunstâncias que, como estas, e eu, por exemplo, estou enfrentando algo parecido nesse momento. A minha esposa, há 10 dias, ao descer a escada, fraturou seriamente o pé, de uma maneira que a gente não esperava. Mas Deus é Senhor de todas as coisas. E muitas vezes, ao contrário de perguntar por quê, vamos perguntar para quê. Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar nesse tempo? O que nós vamos aprender com todas estas coisas e tirarmos lições mais práticas para a vida cristã? Porque às vezes nós vamos continuar numa discussão que há mais de centenas de anos ainda não se chegaram a um ponto comum, e as pessoas continuam ainda a se questionar. Muitas vezes eu entendo que quando nós buscamos entender o que Deus quer nos ensinar, é muito maior do que o porquê. E acho que os nossos ouvintes também carecem disso para o dia a dia. É a segunda-feira. Talvez ele não está interessado na nossa discussão teológica, mas o que fazer na segunda-feira, como entender todas essas circunstâncias que todos nós enfrentamos
todos os dias. Desejo colocar aqui, o pastor Júnior começou colocando isso. Nós discutimos, obviamente, os casos, as fatalidades, né? E não discutimos os livramentos, as intervenções de Deus. Por que morre tanta gente? Mas também por que não morre tanta gente? Né? Porque Deus está aí trabalhando, intervindo. Eu entendo, e o ouvinte, eu só quero colocar para que o ouvinte pense, necessariamente não tem que concordar comigo, mas pense nisso e reflita, e buscando na Bíblia você talvez encontre um caminho como eu encontrei. A ouvinte coloca 2 vontades de Deus, eu queria colocar 3. A primeira delas é uma vontade absoluta, o que ela chama de vontade perfeita, e eu chamo de vontade absoluta de Deus. É aquela que Deus planejou, é o projeto de Deus, é aquilo que Deus imaginou, estabeleceu, que se nós seguíssemos seria tudo muito perfeito. Mas além disso, existe uma vontade absoluta dentro dessa vontade perfeita de Deus, que Ele vai fazer aquilo, querendo eu ou não. E tem momentos nas Escrituras que Ele diz, quando eu opero, quando eu quero fazer, ninguém pode impedir. João chega a dizer o seguinte: Deus determinou uma coisa, e quando Deus determina, ninguém consegue impedir. Tem coisas que Deus vai fazer, querendo eu e os amados aqui ou não, Ele vai fazer. Vontade absoluta de Deus. Tem uma outra vontade, na minha opinião, que é a vontade diretiva de Deus, que Ele chama você e diz: você, meu filho, tá aqui, ó, isso aqui é o que eu desenhei para você, o que você acha? E Ele diz isso pro povo de Israel, diz isso em outras várias passagens bíblicas. Eu tenho essa vontade aqui para você. Eu penso, eu coloco diante de você sendo uma coisa muito boa. Se você seguir aqui, vai ser ótimo. Vai dar tudo certo. Você escolhe se quer seguir ou não. Tem a terceira, que é a permissiva. Quando eu decido fazer a coisa, quando eu pego o meu carro e quando a velocidade máxima é 80 quilômetros, eu decido que vou andar a 160. É a minha vontade. E aí, as coisas acontecem dentro de uma vontade permissiva de Deus, sabendo que, mesmo dentro dessa chamada vontade permissiva, Deus vai usar as catástrofes, Deus vai usar as fatalidades, porque nada está desconexo. Deus tem o controle disso tudo. Ele não fugiu da mão de Deus, não fugiu do controle. Mesmo quando acontece uma coisa tão ruim, tem aí a mão do Senhor, de alguma forma que eu não entendo, e não tente me pedir explicação, mas tem pelo outro lado, na outra ponta, tem um agir de Deus que nós não vemos, nós não entendemos, mas que Deus tem esse controle. Mesmo quando eu desobedeço, mesmo quando alguém estupra alguém, mesmo quando se atropela uma criança de 2 anos de idade, Deus está agindo ainda que Ele permita que aconteça, tem a mão dele aí. Pastor, quero explicar para os nossos amados ouvintes que o objetivo não é amenizar aquilo que os companheiros entendem como vontade de Deus. Vou explicar um pouquinho mais claro aqui. Ninguém está querendo fazer uma média do ponto de vista divino, porque Deus é claro e a sua palavra é clara, e não precisa de nenhum de nós para amenizar o que a sua palavra diz. E o que vai trazer consolo não é quando eu amenizo. O que traz consolo é a palavra. É o entendimento de que muitas vezes coisas ruins acontecem com pessoas boas. Segunda coisa é que nunca nós podemos levar em consideração que uma coisa ruim ou uma coisa boa é fruto do meu mérito, porque senão eu estou tratando essas coisas do ponto de vista de que eu faço, e porque eu faço eu tenho uma recompensa. Quando a Bíblia fala sobre galardão, ela até estabelece isso como uma possibilidade de ser recebido aqui ou no céu. Existem 2 possibilidades descritas nas Escrituras, mas não é esse o nosso foco. Então, para não dizer o seguinte: olha, porque você fez errado, agora Papai do céu vai te castigar, então você está recebendo um castigo. É uma relação com Deus diferente daquela que o cristianismo preceitua, embora nós tenhamos que entender que o mesmo Deus que é essencialmente bom, é 100% bom, ele é 100% justo. Ao mesmo tempo, 100% bom e 100% justo. Então não quer dizer que Deus vá punir porque você fez isso. Isso parece uma conversa de gente como nós, que a gente é que faz isso, né? A gente é que pune o outro por aquilo que a gente faz. Então, eventualmente, uma pessoa, ao passar por um momento de fatalidade ou de atrocidade, momento crônico como esse, quem é que está esperando que uma criança, que um idoso... Quantos pastores eu conheço 3 pastores
que foram atropelados. Idosos morreram atropelados, 3. Então, você diz, mas pera um minutinho, o que o pastor fez para merecer uma morte assim? Pera, mas é essa a pergunta que a gente faz? Ela está linkada ao quê? É um entendimento humano de que o resultado da minha ação produz morte? Ou será que eu me esqueço que o tempo de Deus não é o meu tempo, e enquanto eu penso em 90, 100, 150 anos, Deus está pensando em eternidade? E que Deus leva para ele aqueles a quem ele ama. Então é um processo que às vezes foge ao nosso entendimento, exatamente porque a gente está linkado a uma questão de um tempo. Tem um relógio no nosso pulso aí que nos prende a este tempo, e isso às vezes complica o nosso entendimento. É por isso que inicialmente eu falei sobre a inversão da pergunta. Quando nós muitas vezes questionamos, se Deus é tão bom, por que isso acontece? Mas nós esquecemos de perguntar, sendo um Deus santo e justo, por que ele também ainda não nos destruiu? Porque quando nós vamos notar a palavra de Deus nos dizendo, em João capítulo 3, o homem já está sobre a ira de Deus. Nós escolhemos errar, em Adão nós pecamos. O homem pecou, está afastado de Deus. Mas nós louvamos a Deus, porque através de Jesus, nós chegamos ao nosso Deus, o acesso. Cristo nos trouxe vida e nova vida para vivermos de acordo com a sua vontade. No entanto, o homem jaz no maligno, o mundo jaz no maligno, e muitas destas coisas acontecem porque de fato o mundo é mau, e vai acontecer com um cristão, com um não cristão, com todos nós. JR, o pastor Carlos Pedro, né? Ele fez uma separação entre vontade, né? Separação em termos. Ele discorreu, usou 3 termos para vontade. É claro que, dependendo do livro de teologia que você usa, você vai achar outros nomes para falar sobre o mesmo assunto, né? Mas percebo, ele não estabeleceu na fala nenhum tipo de hierarquia entre essas vontades. Então, eu tenho uma pergunta, pastor. A pergunta é: existe algum plano de Deus, por menor que a gente considere, que ele pode ser frustrado? Porque pelo entendimento pela resposta, a gente vai saber se existe uma vontade que é maior do que a outra ou não. Se existe uma vontade que abrange a outra ou não. Existem coisas que Deus não vai mudar. E não dá para eu estabelecer. Por exemplo, com relação à pastora Helena Raquel, que está aqui, hoje, olhando para ela, o que Deus estabeleceu e que ele não vai permitir que ela mude, e o que ele permite que ela mude. Não dá, porque eu estou dentro do contexto. Eu só consigo ver isso olhando para a história. E é por isso que a gente consegue conhecer essas vontades e consegue analisar isso, porque hoje a gente vê a história, a gente conhece os acontecimentos olhando para a história, e eu consigo deduzir isso, consigo olhar para isso. Existem situações que Deus não mudou, que Deus não abriu mão, que Deus, ainda que o homem quisesse fazer diferente, um dia os caras resolveram construir uma torre e falaram: nós vamos subir esse negócio aqui e vamos lá em cima. E por que Deus não deixou eles construírem? Porque Deus disse: aqui não, aqui você não entra. Nesse parâmetro aqui não tem concessão. E Deus destruiu a torre da garotada. Existem situações em que o homem vai desejar fazer coisas. Josué um dia achou de ir lá lutar sem perguntar nada. Ele quis. Deus olhou e falou: vai lá, filho, então, e luta lá e seja o que você quiser. E Deus permitiu que ele fosse lá. Um outro dia, Davi, querendo lutar, resolveu perguntar a Deus. E aí Deus disse: não, essa não é a minha vontade. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, Deus diz claramente: eu ponho aqui a terra e os céus por testemunha, eu te proponho vida e maldição, escolhe a vida, para que você viva e viva toda a tua família, e você viva muito tempo. Esse é o meu plano para você. Você tem a opção de escolher ou não. A minha vontade é que você escolha. E aqui eu deixo você escolher. Se você escolher o que eu estou propondo, vai viver muito. Mas se você resolver desobedecer, que é o que o povo decidiu, você vai morrer cedo e a tua posteridade vai sofrer com isso. Aí eu consigo entender. Eu consigo entender quando acontecem algumas coisas e eu preciso olhar e dizer: não, isso aqui é a vontade permissiva de Deus. Então, já não tem jeito. Eu fiz essa pergunta pro pastor exatamente para puxar o nosso consenso, né? Para voltar àquela minha pergunta. Então, o nosso consenso é claro que a gente não pode bater o martelo dizendo a criança foi atropelada, que chegou a hora dela. A gente pode bater o martelo dizendo assim: foi a vontade de Deus, né? Mas
com certeza, se for a vontade de Deus que isso aconteça, vai acontecer independentemente de qualquer coisa. Não tem nenhuma dúvida. Não tem dúvida. E se não Essa for, é a também resposta. haverá uma E se não for, Se também Deus haverá uma decidir, intervenção. hoje eu vou recolher fulano, meu irmão, Exatamente. se não for no ônibus, vai no carro, se não for no carro, vai no tombo na beira da rua. E pelas estradas e rodovias, a gente vai percebendo quanta gente que Deus determinou não vai morrer hoje. Porque o que eles fazem, a gente vai pelo caminho dando graças no lugar deles. Aqui o ouvinte do Cabo Sul dizendo o seguinte, do Salmo 116, versículo 15, a palavra de Deus diz que tem prazer na morte dos seus santos. Às vezes Deus avisa, como aconteceu com uma irmã que Deus falou para ela não ir viajar no carnaval com a família, e ela foi. E lá a filha dela de 21 anos foi estuprada, diz aqui a nossa querida ouvinte, apontando como causa a desobediência. Isso é sempre um fator complicador. Quero lembrar aos nossos ouvintes que às vezes a palavra que a gente pronuncia sobre a vida de alguém é mais uma condenação. A pessoa já está mal, ela fica pior ainda e, pasmem, não resolve. Porque se resolvesse, estava ótimo. Então a gente não pode, não há possibilidade, pelo que eu compreendo aqui da fala dos companheiros aqui, desse consenso mínimo que a gente pode ter, de que houve uma determinação de Deus que essa menina fosse estuprada. Quer dizer, a vontade permissiva de Deus, ou seja, no fundo das coisas, no final das coisas, Deus permitiu que isso acontecesse. Nós podemos dizer isso? Agora, podemos dizer que houve uma procura, podemos dizer que houve um camarada doido, um maluco, um desmiolado, uma pessoa sem escrúpulos, uma pessoa que não conhece a Deus, que cometeu um ato, uma atrocidade como este ato contra uma pessoa como essa menina e como tantas outras. Tem um outro e-mail aqui de uma ouvinte nossa dizendo que foi estuprada. Isso é muito doloroso. Imaginar que alguém está ouvindo a gente agora, que passou por esse tipo de situação, que sempre quando o assunto volta deve lembrar tudo outra vez. Entendeu? Quer dizer, só uma cura divina para pronunciar sobre a pessoa. Por isso, uma palavra dura, ela não vai resolver. JR, aí eu queria falar sobre isso, né? Até porque eu enfrentei um caso desse em família, então, JR, a culpa não é da ouvinte quando acontece uma situação dessa. Infelizmente a gente vive num mundo de pecaminosidade, onde existem pessoas que não têm nenhum tipo de compromisso com Deus, existem pessoas que não sabem o que é amor, né? Que essas pessoas são doentes mesmo, né? E essas pessoas às vezes cometem atrocidades, né? E a gente vê os casos aí todos os dias. Eu acho que a razão, minha querida, a razão está no pecado do homem, é no fato do homem não querer fazer aquilo que Deus manda, tá? É isso que tem trazido prejuízo para nós. E enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, vivendo nesse mundo de pecado, né? Ao mesmo tempo que esse mundo não vai ter um fim, porque enquanto o evangelho não for pregado em todo mundo para testemunho em todas as nações, não virá o fim, né? Não vai ter um fim, e ao mesmo tempo a gente vai continuar sofrendo por estarmos vivendo num mundo de pecaminosidade. Essa maldade que impera no mundo, e Cristo já estabeleceu isso, afirmando que o mundo jaz no maligno, que existe uma maldade crescente, como é impressionante isso tudo. É bom que a gente traga também junto a ideia de que Deus tem um propósito em todas as coisas. E aí você vai, à medida que o tempo passa, nem sempre é na hora, nem sempre é no momento, mas à medida que o tempo passa, a gente começa a compreender. E existe um fenômeno sobrenatural que Deus nos dá, que é o consolo espiritual. A razão humana não consegue conjugar isso de uma forma fácil. Uma violência contra uma mulher, uma violência contra uma criança, um acidente de trânsito, um problema como esse. Quantas vezes o camarada, eu lembro de um episódio que aconteceu no Rio aqui há alguns anos, o camarada estava na Avenida Rio Branco, tinha um prédio em obra, caiu um martelo na cabeça dele. Pensando no ponto de vista da física, entendeu? O deslocamento daquele homem, entendeu? Aquela coisa seguinte, é um milésimo para cá, 1 centímetro para a esquerda, o camarada estava isento disso. Quantas outras pessoas passaram exatamente no mesmo lugar, segundos antes? E aí acontece com a pessoa. A gente entende? A gente não entende.
Vai pra gente entender. A gente não entende do verga. Agora, quando você se depara com o consolo do Espírito Santo de Deus, aí a história é outra. E aí eu quero citar 2 exemplos aqui. Vocês acompanharam há alguns anos no Rio um acidente, um incêndio ocorrido dentro de um ônibus de uma empresa o ônibus ia do Espírito Santo para São Paulo, uma empresa conhecida aqui no Rio, na Avenida Brasil, próxima à entrada de Caxias, e naquele ônibus várias pessoas estavam presas. Os camaradas pegaram o ônibus, pararam o ônibus no outro lado, cometeram a atrocidade de botar fogo na entrada do ônibus, ou seja, para quem passasse por ali aconteceria aquilo. Aí dentro do ônibus um jovem tem a iniciativa de quebrar um dos vidros, ele quebra o vidro e as pessoas saem. Quando algumas pessoas saíam por trás, os bandidos ainda atiraram, só pra gente ter uma ideia. Então naquele ônibus tinham várias pessoas ali, vou citar exemplo de 2, uma menina de 15 anos e uma menina de 18, 19, 20 anos. Essa menina de 15 anos saiu pelo vidro ali, foi lá pelo outro lado, passou uma semana na UTI, porque respirou fuligem, respirou aquilo tudo, e graças a Deus depois ela se recuperou e foi embora. Uma outra menina não viu o vidro aberto. No desespero ela saiu pela frente. Quando ela saiu pela frente, teve mais de 75% do corpo dela queimado. Ela foi para um outro hospital, ficou lá dias e dias, e no final ela veio a falecer. Eu conheci as 2, fui visitar as 2, acompanhei as 2. Essa segunda, na porta do IML, quando eu encontrei com a mãe dela me citou o texto de Jó, que é um texto que lido, vou lê-lo. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não é difícil ler. Ler não é difícil. Difícil é você estar em frente o IML com a sua filha falecida num momento como aquele. Aí você encontra com os 2 pais. Junto os 2 pais. Do lado de cá, a menina que ficou uma semana na UTI, teve alta. Do lado de cá, a menina que ficou não sei quantos dias na UTI e faleceu. Como explicar para os 2? Por que Deus escolheu essa e não escolheu aquela? Qual é o projeto, o propósito de Deus? Vou terminar com um texto bíblico, Atos 12. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar o fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. A história bíblica conta que o anjo entrou dentro da cela onde estava Pedro, chegou até a acender a luz para Pedro se vestir, conduziu Pedro até do lado de fora. Por que Deus livrou Pedro e não livrou Tiago? Se esta for a pergunta, ela é fruto de uma mentalidade presa no tempo de hoje. Agora, quando você lê isso a partir dos modelos que Deus nos estabelece, que a perspectiva de Deus é pela eternidade, aí a nossa história muda. Nós não nascemos para morrer, nós nascemos para a eternidade. Infelizmente, eu e você nos esquecemos muitas vezes disso. Da safra abundante chegou. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pesquisa 93. Então, nós perguntamos aos nossos ouvintes se eles sabem aí a diferença entre a vontade perfeita e a vontade permissiva de Deus, e a gente encerra por telefone com 82% deles afirmando que sabem. Muito obrigado aos nossos ouvintes pela participação de cada um deles, muito obrigado pelo entendimento, pela compreensão, vocês são maravilhosos. Vamos aos prêmios do programa. Vamos lá então, a Marcela Alvarenga, de Vale Esperança, telefone 8453, final 79, participou da pesquisa e está levando para casa o CD O Dono do Poder, da Beatriz. Já a Andressa Ângelo, de Santa Amélia, telefone 7487, final 59, participou da pesquisa também, está levando o CD Maravilhosa Graça do Geraldo Guimarães. E na nossa super promoção aí no Facebook, o DVD Na Estrada da Aline Barros sai para Mônica Apolônio Cardoso, lá de Duque de Caxias. Muito obrigado, gente, obrigado pela participação. A cada dia, a 93 FM é mais ouvida. 93 FM
Chegou na minha vida, me tirou da solidão. A Rádio 93 conquistou meu coração. Aqui é Anderson Freire, eu quero parabenizar essa rádio abençoada, 93 FM. 21 anos de sucesso, 21 anos gerando vida. Meu Deus, uma construção à base de amor, de fé, de renúncia, de paz, de harmonia e de sucesso para a glória do Senhor. Parabéns, 93 FM, 21 anos de história. 93 FM. Ouvinte dizendo, aconteceu uma coisa muito chata comigo, gente. Eu vi, hein? Eu vi o líder de jovens da minha igreja, uma festa que tinha muita bebida e músicas pesadas. Eu fui até ele e disse que ele estava errado em estar em um lugar como aquele. Depois eu fui ao nosso pastor e eu contei o que aconteceu. Mas o meu pastor mandou, sabe o quê? Que eu parasse de olhar para os irmãos e passasse a olhar mais para Cristo. Ah, JR, eu sinto que eu acabei saindo como um fofoqueiro. Isso me criou algumas dúvidas. Ao sabermos que um irmão está em pecado, devemos nos calar ou denunciar? Quando calamos diante do pecado ou de um pecado, estamos sendo coniventes e também pecando? Como diferenciar a busca pela santidade na igreja e a fofoca? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Em nome de toda a nossa equipe, o nosso irmão Harold de Oliveira agradece a presença dos nossos colaboradores de hoje. Muito obrigado, pastor Carlos Pedro, grande abraço. Obrigado, meu amado, obrigado a esta amada rádio, a todos que nos ouvem, um grande abraço a todo o povo de Deus. Muito obrigado, querida pastora Helena Raquel. Eu agradeço, JR, é muito bom estar com vocês. Eu quero mandar um beijo para uma menina muito especial que amanhã completa mais um ano de vida. Nasceu no dia 29 de maio de 1958. Nasceu para morrer, mas foi vontade de Deus que ela vivesse e se tornasse minha mãe, minha amada, minha querida, minha pastora. Um beijo, mãe, te amo, você é fruto da soberania de Deus. Bênção puríssima, parabéns. Reverendo Júnior César, obrigado, um grande abraço, irmãozão. Obrigado, JR, quero mandar um beijo pra minha esposa que está ouvindo em casa, fez aniversário ontem, a Patrícia. Quero mandar um abraço também para todos os meus alunos lá do Colégio Estadual Francisco Assunção, pessoal que fica ligado no debate, obrigado, gente, lá em Nova Iguaçu. Obrigado, Deus gente. abençoe. Pastor Fabrício, obrigado, um grande abraço, irmãozão. Obrigado, meu irmão, obrigado a todos os ouvintes e um abraço a todos, em especial a turma da equipe da Cristolândia Rio, que na última semana tiraram mais de 70 pessoas das ruas e levando a conhecer a Jesus como Salvador. Graças a Deus, é a bênção pura, minha gente, bênção pura. Tema de hoje, pesado, hein? Pesado, tema forte, como diz o pessoal, forte, tema difícil. Nós vamos orar por esse assunto hoje aqui juntos, vamos pedir a graça de Deus, a bênção dele. Quero convidar você a estar com a gente em oração agora. Eu vou pedir a pastora Helena para orar conosco, nós vamos orar juntos e vamos assim pedir que a graça de Deus nos acompanhe, que este consolo do Espírito Santo seja derramado sobre cada pessoa, gente que está acompanhando a gente agora e por mais que se contenha no fundo está dizendo, mas por quê? Você ouviu testemunhos, você ouviu textos bíblicos, você ouviu fundamentos teológicos, tudo isso nos ajuda, mas no meio de tanta emoção, a razão fala baixinho, baixinho. E é aí que entra a ação do Espírito Santo, porque ele entra exatamente juntando razão e emoção, nos ajudando a lidar com um assunto tão difícil e tão complicado quanto este. Vamos orar juntos. Deus de toda graça e misericórdia, nós queremos te louvar por esse dia e pela oportunidade que tivemos de, pela tua palavra, Senhor, trazer esclarecimento e luz a muitos corações. Queremos te pedir especialmente por aqueles que foram vítimas destas coisas, para que eles sejam abraçados, consolados pelo teu Espírito Santo hoje. Que nenhuma raiz de amargura, nenhum questionamento severo os prive da tua graça, Deus, mas que eles possam, em nome de Jesus, serem consolados e edificados, entendendo que haverá nisto um propósito e que o teu nome certamente será glorificado. Nós oramos, crendo nisto, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir
Debate 93.